Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para fazer um Rô Responde do Igor Santos, foi pedido por ele, sobre como se livrar de pensamentos negativos. Nós conversamos muitos vídeos já sobre pensamentos negativos, mas acho que não temos nenhum específico. Acho que a primeira coisa a gente entender é o que nós conversamos no nosso último vídeo sobre as reflexões de psicologia para o dia a dia. Pensamentos, eles muitas vezes são automáticos, tá? Então, a primeira coisa para você entender é que por eles serem automáticos, nós não temos que nos definir por eles. Então, nós não somos o que nós pensamos. Nós não podemos nos definir por eles, mas eles podem sim definir a realidade que nós vamos viver. Se eu tenho o tempo inteiro pensamento negativo, derrotista, de medo, eu vou me bloquear para atingir coisas além. Se eu tenho pensamentos negativos de derrota, é assim que eu vou me sentir, mas não significa que é assim que eu sou. E no momento onde eu me sinto derrotada, eu não vou além, eu desisto. Eu começo a enxergar tudo de uma forma pessimista, minha autoestima baixa muito e essa é a realidade que eu vou criar. Se eu tenho pensamentos de vitória, de sucesso, de positividade, isso me motiva, isso libera uma emoção positiva de ir em busca de mais. Se eu cultivo pensamentos de conhecendo quem eu sou e conhecendo os meus pontos positivos, isso me dá mais segurança de eu passar aí pela vida nos desafios acreditando que eu sou capaz, que eu posso, porque eu sei da minha história, eu sei o que eu já fiz. Então, os nossos pensamentos não nos definem, mas sim eles podem co-criar aí a realidade. Então, é muito importante você se policiar e fazer um exercício de auto-observação. Quais são os teus pensamentos mais recorrentes? O que você mais pensa durante o dia? E acho que o primeiro ponto para a gente aprender a controlar é conhecer os gatilhos que fazem com que nós tenhamos esses pensamentos negativos. Sempre os pensamentos são automáticos porque nós trazemos muita coisa já na nossa mente, somos estimulados o tempo inteiro, mas esses pensamentos eles surgem de um porquê, né? Então, quais são teus hábitos? Quais são teus comportamentos mais corriqueiros? Quais são as pessoas que você mais convive? Quais são os ambientes que você mais frequenta? Tudo isso vai sim determinar muita coisa dos teus pensamentos. Quais são as crenças que você carrega? Né? O que você carrega ao longo da vida aí como verdade? Outra coisa importante, questionar os pensamentos. Né? A neurociência mesmo já comprovou que existem memórias que nós temos que elas são um pouco distorcidas do que foi na realidade lá atrás. Então você imagina os pensamentos, né, que são passageiros, vêm e vão por estímulos. Quantos pensamentos fantasiosos, quantas sugestões que a mente nos traz de realidades que na realidade não são. Fantasias, sugestões, projeções de um futuro muitas vezes negativo, e aí nós sofremos por antecipação, né? E se a gente se deixar levar por esses pensamentos que vêm, como eu falei, a gente vai deixar com que a realidade seja criada por eles e não pelas nossas ações. Então nós temos que ter um filtro e começar a se auto-observar. O que eu mais tenho pensado? E cada pensamento que surgir na sua mente, cada um deles, gente, isso vem da auto-observação, mas é um exercício, né? Se cada pensamento que vier na sua mente você parar e analisar, esse é um pensamento que me ajuda? Esse pensamento, ele é uma verdade absoluta ou é só uma ideia? Qual que é a probabilidade desse pensamento, né, dessa ideia que foi criada pela minha mente acontecer? Quais são as hipóteses possíveis para esse pensamento tão verdadeiro que veio na minha mente realmente ser real? Nisso a gente vai quebrando muita fantasia, nisso a gente vai quebrando muita sugestão de coisas que jamais vão acontecer. Hipóteses, quantas hipóteses, né? Mas será que é verdade? Será que é isso? Será que a pessoa fez isso? Será que a pessoa pensou assim? Muitas hipóteses, porque a nossa mente está lá no futuro.
tentando imaginar o que é que vai acontecer. Se eu não controlo meu fluxo de pensamentos, automaticamente vem uma emoção. E depois que eu tô nessa emoção, ela que vai retroalimentar o meu pensamento, eu vou continuar pensando da mesma forma, mesmo que aquilo cause algum tipo de transtorno para mim. Quando eu tô com a minha mente lá no passado, eu tô o tempo inteiro gerando sentimentos de mágoa, de ressentimento, de decepção, de arrependimento, de culpa. Se eu deixo os meus pensamentos me dominarem através de projeções futuras, eu tô com a minha mente lá no futuro, eu tô gerando angústia, ansiedade, medo, dúvida, receio e tudo mais. Então olha quantas emoções que nós não precisamos sentir até que aquilo realmente aconteça. E se eu conseguir aprender a filtrar esses pensamentos o tempo inteiro, questionar o que é verdade, o que me ajuda, ou o que é simplesmente sugestões da minha mente, eu consigo trazer a mente para o momento presente e filtrar o que realmente me ajuda e o que me atrapalha. Se você criar o hábito de perceber quais gatilhos que trouxeram esses pensamentos, você vai aprender a se policiar, a ficar longe daquilo que não te faz bem, das pessoas que não te fazem bem, dos lugares que não te fazem bem, dos comportamentos e hábitos que você tem que não te fazem bem. Então é muito importante entender qual é o gatilho que aciona cada pensamento específico que você tem. Outra forma bacana de aprender a lidar é fazer um diário de pensamentos. Cada pensamento negativo, isso é uma técnica, inclusive, né, da psicologia cognitiva. Pegar um diário, um caderno e anotar cada pensamento disfuncional que a gente chama, né? Pensamentos negativos, derrotistas, de medo, e anotar. E perceber quando é que eles surgiram, o que apareceu, o que aconteceu antes para que ele surgisse. E você criar estratégias para lidar com cada um desses pensamentos. Mas não esqueça, o pensamento, ele é só uma ideia que assim como vem, vai embora. Então, se você não se apegar a nenhum pensamento com verdade e simplesmente observar de longe e tentar entender por que aquele pensamento está ali, o quanto ele te ajuda, o quanto ele te atrapalha, você consegue filtrar e eliminar. A ideia não é resistir aos pensamentos. A ideia não é eu não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Porque nisso você já está colocando total foco, né? A ideia é que você consiga substituir esse pensamento negativo por algo positivo. Primeiro você substitui por uma pergunta, questiona se aquilo é verdade, questiona se aquilo aconteceu de verdade, questiona se aquilo existe a probabilidade de acontecer, questiona se esse pensamento que vem não é do outro, porque você não precisa aceitar tudo que o outro fala, você não precisa aceitar tudo que o outro te oferece. O que é dele vai continuar sendo dele, o que é teu vai permanecer com você. Mas faz esse exercício. Faz esse exercício de perceber se há uma verdade ou não. Se tem probabilidade daquilo acontecer. E nesse momento você substitui por um pensamento positivo. Troca. Tenta ver o lado positivo daquilo. Tenta olhar de outra forma. Através do exercício da gratidão. Então, se vem um pensamento de escassez, substitui por algum excesso que você tenha. Se vem um pensamento de medo, automaticamente substitui por um exercício de gratidão. Algum pensamento positivo naquele momento. A ideia nunca vai ser brigar com a tua mente. Jamais brigar. Porque você vai estar colocando total foco e aí vai piorar a situação. Então a ideia é você questionar os teus pensamentos e só segurar na tua mente aquilo que tem fundamento, aquilo que é verdade, aquilo que sim aconteceu e eu não posso negar que aconteceu, ou aquilo que eu tenho uma probabilidade grande daquilo acontecer, ok. O que você perceber que é sugestões só da tua mente, que está totalmente descontrolada, você está com um fluxo de pensamento muito grande, descarta. E uma dos exercícios maravilhosos para você trabalhar esse fluxo constante de pensamentos, além de trazer a mente para o momento presente, e nós temos vários vídeos já com técnicas para isso, é também praticar a meditação. Se você conseguir ficar
5 minutinhos por dia em silêncio, sem estímulo de nada, sem ouvir barulho de ninguém, sem conversar com ninguém, simplesmente você sentar onde você estiver, fechar o teu olho e ficar só respirando por 5 minutos. Você vai perceber os pensamentos vindo e você vai perceber os pensamentos indo embora. Isso você percebe que você não é a tua mente, que você não é teus pensamentos e que a realidade não precisa ser construída baseada nos teus pensamentos. Faz esse exercício. 5 minutinhos em silêncio com você, só percebendo o que vem na tua mente e percebendo as emoções que são desencadeadas por eles. Não se apega a nenhum pensamento, somente observa, como o Osho fala, dá um passo atrás e fica como um mero espectador dos teus pensamentos. Só nesse espaço de vazio que você se coloca, percebe os pensamentos passando como nuvens. Só fica olhando, só fica percebendo. 5 minutinhos por dia. Você não vai perceber uma melhora em 1, 2, 3 dias, mas com o passar do tempo, em situações que você geralmente se sente estressado, nervoso, em situações que te estressam, em situações que geralmente vão tirar o teu eixo, com o passar do tempo, com a prática de meditação, você vai perceber que você está mais equilibrado, você está mais tranquilo, a tua mente está mais dominada, os fluxos de pensamento já estão mais controlados. Você vai perceber tudo isso sem ser algo gritante, você vai perceber automaticamente, e isso é maravilhoso, mas a gente precisa ter persistência para poder perceber todas essas melhoras, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado. Igor, nos vemos no próximo, um beijo para vocês e até lá!